de Juízes, seu primeiro capítulo, a partir do primeiro versículo, diz o seguinte: depois da morte de Josué, os israelitas perguntaram ao Senhor: quem de nós será o primeiro a atacar os cananeus? O Senhor respondeu: Judá será o primeiro, e entregarei a terra em suas mãos. Então os homens de Judá disseram aos seus irmãos de Simeão: venha conosco ao território que nos foi designado por sorteio, e lutemos contra os cananeus, e iremos com vocês para o território que lhes foi dado. E os homens de Simeão foram com eles. E quando os homens de Judá atacaram, o Senhor entregou os cananeus e os ferezeus nas mãos deles, e eles mataram 10.000 homens em Bezeque. Foi lá que encontraram Adoni-Bezeque, lutaram contra ele, derrotaram os cananeus e os ferezeus. Adoni-Bezeque fugiu, mas eles o perseguiram e o prenderam, e lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Então Adoni-Bezeque disse: 70 reis com os polegares das mãos e dos pés cortados apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Agora Deus me retribuiu aquilo que lhe fiz. Eles o levaram para Jerusalém, onde morreu. Amém? Senhor, te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Senhor, nessa noite, fale conosco, fale comigo, me usa como instrumento, Senhor, para trazer a tua palavra. Minhas palavras são pequenas, frágeis, limitadas, mas a tua palavra é poderosa, a tua palavra não muda. Pai, em nome de Jesus, amém. Podeis assentar. Amados, eu até acho que já me referi uma vez, estava pregando num outro texto e usei essa passagem, até falei muito sobre essa questão dos polegares, mas nessa noite eu gostaria de trazer uma palavra com o tema fechando as brechas. Como seres humanos, temos a tendência de enxergarmos tudo aquilo que é destaque, tudo aquilo que a gente olha e a gente vê que se destaca, chama mais a atenção de nós. Nós somos tão craques nisso que perante Deus nós até mesmo conseguimos ou queremos dimensionar tamanhos de bênçãos, tamanhos de pecados. A gente acha que o que vai desagradar a Deus é o pecado de adultério, é o pecado de prostituição, e às vezes aquilo que é pequeno, que parece ser imperceptível, a gente deixa passar porque é pequeno, não chama a atenção. É interessante nós observarmos, amados, que num dia como hoje, no dia de Santa Ceia, que a palavra manda examinarmos a si mesmo e colocar a mão no pão e no cálice e participar da Santa Ceia. Nós precisamos entender que o inimigo tem lutado para destruir-nos, para de uma forma sorrateira, de uma forma muito sutil, tentar eliminarmos ou nos bloquear para não fazermos tudo aquilo que Deus deseja. No texto que eu li, diz que após a morte de Josué, as tribos iniciaram um processo de conquista definitiva da terra prometida. Os territórios já haviam sido demarcados por Josué. E agora chegaram o momento de tomar posse. E eles perguntam, depois que Josué morre,
eles perguntam ao Senhor: quem de nós iremos subir primeiro? E a palavra do Senhor diz que Deus escolhe Judá para fazer isso. Naquele tempo era comum as cidades-estados, cidades independentes, e que tinham seus reis, suas leis, seu próprio exército. Não havia um país ou uma federação naquela região. Mas, quando eles perguntam para o Senhor, a primeira tribo a subir a batalha foi Judá. E eu acho interessante que Deus ele é muito específico na sua palavra quando ele começa a detalhar isso. Quando ele começa a colocar como isso aconteceu. E diz que Judá chega para os seus irmãos e pergunta se Simeão poderia subir com ele. E eu vou estar falando melhor sobre isso um pouco na frente. Mas quando Deus dá o detalhe da questão da conquista desses povos, quando eles sobem para lutar contra os cananeus, contra os ferezeus, eles vão para uma cidade chamada Bezeque. A primeira tribo a subir, como falei, foi Judá. E a conquista começa pela cidade de Bezeque. Pastor Nirton conhece muito bem, e eu quero ir nessa viagem, pastor Nirton, e graças a Deus pela bênção que Deus me deu, né, eu fui presenteado, amados. A milagre ainda acontece, viu? Eu fui presenteado. Deus me presenteou com essa passagem. E eu quero conhecer, porque às vezes a gente prega naquilo que a gente ouve, ou que a gente imagina. Mas diz que a cidade de Bezeque é uma pequena cidade. Era uma pequena cidade. Uma pequena cidade, mas que precisava se passar por ela. Precisava entrar por ela. E ali Deus deu a vitória ao povo de Judá. Quando ali ele derrota mais de 10.000 homens, os cananeus e os ferezeus. É interessante observarmos, amados, que esse foi o primeiro inimigo a ser vencido nesse processo de conquista. A Bíblia diz que em Bezeque eles destroem tudo isso, e lá eles encontram um homem chamado Adoni-Bezeque, rei de Bezeque, senhor de Bezeque. Eu fui buscar sobre isso, e tem vários significados, mas eu achei interessante um dos significados de Bezeque, que quer dizer pequena frecha, ou pequena brecha. E, segundo o dicionário, brecha é uma fenda, ou uma fresta, uma pequena abertura. E como eu disse, às vezes quase imperceptíveis, elas comprometem qualquer estrutura ou alicerce. E aqui eu quero fazer uma ponte para que você possa entender. Bezeque, uma pequena cidade, mas que precisava ser conquistada. E uma pequena frecha, uma pequena brecha. Às vezes, amados, a gente precisa entender que são coisas pequenas que destroem grandes estruturas. São pequenas coisas que destroem grandes ministérios. São pequenas coisas que destroem grandes casamentos. Eu vi um pastor uma vez contando uma história de uma cidade nos Estados Unidos que estava construindo uma ponte, uma grande ponte. E eles começaram a construir essa ponte que fazia ligação de um ponto ao outro. É claro, ponte só serve para isso, né? Fazer ligação de um ponto ao outro. E a cada passo que era dado, a cada instante que era construído, sempre vinham os engenheiros e observavam se aquela construção estava sendo feita da maneira certa, se não estava tendo nenhum erro de cálculo ou alguma coisa assim. E depois já de um tempo, dessa ponte, de uma grande etapa já vencida, eles descobrem uma frecha, uma abertura de 1,5 polegadas. Se você olhasse para o tamanho da estrutura
E o que significava uma frecha, 1,5 polegadas? Se você olha e fala, mas é pequeno demais, mediante a toda essa estrutura. E eles ficaram naquela, vamos destruir, não vamos destruir, vamos refazer, não vamos refazer. Reuniram aqueles engenheiros novos e começaram a discutir, sabe, Tiago? Discussão de engenheiro que você conhece muito bem, né? Será que vai comprometer? Não vai comprometer? E eles decidiram chamar um engenheiro de uma outra cidade, um senhor já de idade, de muita experiência. E aquele senhor chega, olha aquela estrutura daquela ponte, e ele diz o seguinte: eu sei que já foi investido milhões de dólares. Eu sei que a obra, aparentemente, quem olha de fora vê essa estrutura e vê a coisa mais linda. Eu sei que falta muito pouco para nós concluirmos, ou para vocês concluir essa etapa e chegar e concluir essa obra. Mas, se vocês não desfizerem o que já está feito, se vocês não reparar essa brecha, essa 1,5 polegadas pode comprometer toda essa estrutura no futuro. Aí você fala assim, mas pastor, o que tem a ver isso com a palavra que o senhor está pregando? Se brecha são pequenas fendas ou frestas abertas, a gente precisa entender que na nossa vida, Satanás tem procurado pequenas aberturas, pequenas brechas, que muitas vezes nós achamos que é imperceptível, que nós achamos que ninguém sabe. E eu falo isso, amados, porque não adianta às vezes a gente colocar uma capa de super crente, ou um blazer, ou um paletó de super pastor, e acharmos que somos inatingíveis. Não. Como seres humanos, nós estamos a cada momento passivos. E se dermos brecha, o inimigo vai acertar a nossa cabeça e vai nos destruir. Satanás tem usado essas pequenas brechas para tentar afetar a vida, para agir de uma forma sorrateira na vida de muitas pessoas. O agir de Satanás nas brechas. As brechas são posicionamentos e atitudes habituais fora do padrão da palavra de Deus para a nossa vida. E Satanás aproveita para nos fazer olhar para outra direção. Hoje é culto de Santa Ceia, amados. E foi lido um texto aqui em Hebreus que nos chama muita atenção. E o texto encerra dizendo: sem santidade ninguém verá a Deus. Isso é muito forte, porque fala o meu coração, fala na minha vida. Cuidados que nós precisamos ter. Às vezes entramos numa zona de conforto e achamos que está tudo bem, olhamos para uma estrutura que já está nos cercando, que foi construída ao redor de nós, ou nós mesmos somos essa estrutura, e achamos que 1 polegada não nos afeta. Achamos que um pequeno comportamento, que um posicionamento, que uma atitude não vai interferir em nada. E às vezes Deus permite algo na nossa vida para que a gente tenha a oportunidade de reparar essas brechas, de fechar isso, para que a gente possa glorificar o nome do Senhor, para que a gente possa viver uma vida de santidade, para que a gente possa agradar a Deus e ver a Ele. Satanás a todo momento está tentando nos fazer olhar para outra direção. Satanás a todo momento está tentando usar até mesmo a nossa personalidade, o nosso caráter. Porque, amados,
É muito fácil olhar o erro dos outros, olhar o posicionamento dos outros, olhar a situação dos outros. Mas quando temos que olhar para as nossas fraquezas, olhar para o nosso posicionamento, para nossas atitudes, muitas vezes nós não queremos aceitar a mudança de Deus em nossa vida. Quem estava construindo a ponte, quem estava responsável por essa ponte, olhava e via a magnitude, via o tamanho, já tinha visto o que estava sendo feito, o dinheiro que já tinha sido investido, e estava com dúvida se realmente valeria a pena destruir parte daquilo que já tinha feito, jogar tudo por água abaixo, para refazer de novo. Mas quem está vendo de fora vê diferente. Quem vê de fora vê diferente. Nós temos uma posição, um olhar nosso daqui para lá, mas Deus nos vê diferente. E Satanás age, amados, em meio a posicionamentos que nós temos, atitudes que nós temos. Em muitos casos, não podemos definir brechas como pecado. Podemos definir atitudes e posicionamentos como pecados. Porém, a prática nos leva a pecar. Quando a gente deixa de olhar muito para a nossa vida e passamos a olhar só para a vida do outro, a gente começa com essa prática, daqui a pouco estarmos murmurando, falando mal do nosso irmão. E isso é pecado. Não é que o posicionamento que muitas vezes nós temos, ou a forma de nós agirmos, é o pecado em si, não, mas se a prática dele vai nos levar a pecar. Como pensamentos, desejos, atitudes. Achei interessante uma coisa que a minha esposa me falou ontem. Nós estávamos conversando antes de dormir. E ela disse assim: amor, o pecado não é a atitude só. Às vezes está aqui. Está naquilo que você pensa. Eu tenho uma frase que eu aprendi desde adolescente, amados, que diz o seguinte, que nós somos, eu sou verdadeiramente aquilo que eu penso quando estou só. Eu, Ferreira, sou verdadeiramente aquilo que eu penso quando estou só. Quando eu estou longe da minha esposa, da minha filha, quando eu estou longe dos obreiros, da igreja, quando eu estou sozinho. Aquilo que eu penso quando eu estou só, verdadeiramente é aquilo que eu sou. Só que isso é imperceptível. Isso ninguém está vendo. E a prática dos meus pensamentos me leva a pecar. São brechas que o inimigo tem achado. E amados, nessa noite nós precisamos fechar as brechas, para que o diabo não venha nos atacar, não venha nos destruir. Esses pensamentos, esses desejos, essas atitudes que muitas vezes estão em nosso padrão comportamental, e sequer muitas vezes apercebemos deles, mas estão aí. Voltando para o texto, aquele reino era estratégico. Quando Judá sobe por Bezeque, era a entrada das terras. E por que ele tinha uma importância? Porque nessas pequenas cidades, nesse pequeno reino, 70 outros reis passaram por ali e não deram seguir, ou não seguiram o caminho, porque ali foram derrotados.
numa pequena cidade, numa pequena brecha. Bezeque havia dominado e humilhado 70 outros reinos que lutaram contra ele. E aqui a gente pode extrair algumas lições. Porque às vezes a gente está indo na nossa vida, caminhamos, e nas pequenas coisas a gente fica, não damos continuidade, porque achamos que aquilo é besteira. Não é as grandes coisas que têm derrubado grandes homens, são pequenas coisas, pequenos detalhes. Não é grandes coisas que têm destruído casamentos, são pequenas coisas. O Facebook está aí hoje. É uma fonte, de informações. Ele nunca esteve pregando em Blumenau, mas é um dos pregadores de Gideões. E a gente está ouvindo aí notícia de um pastor que foi pego com drogas, com isso e com aquilo. Quem sou eu para julgá-lo? Ele até deu uma nota de esclarecimento dizendo que é do segurança, até porque ele estava sofrendo ameaça de morte, tudo. E aquilo que foi pego era do segurança. Mas manchou o ministério de um homem. Pequenas coisas. Quem sabe, ele até sabia a procedência do seu segurança, que mexia com aquilo, mas não, isso é imperceptível. Mas aquilo manchou a vida dele. Nossa luta, amados, não é contra a carne ou contra o sangue, mas contra os principados e potestades. Há uma luta espiritual travada a cada momento para tentar nos destruir, para tentar nos atingir. E nós precisamos estarmos atentos. Existe uma guerra no reino espiritual que tenta impedir que você tome posse da vitória que Deus tem para você, meu irmão. No versículo 7, diz o seguinte: então disse Adoni-Bezeque: 70 reis que haviam sido cortados os polegares das mãos e dos pés, apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Vamos entender isso aqui. Eu já falei isso aqui uma vez, vou repetir. Olha a estratégia de Adoni-Bezeque, o Senhor das brechas. Adoni, Senhor, Bezeque, brechas. Os reis que queriam possuir as terras, que queriam passar por Bezeque, eram dominados. Ele destruía o exército, destruía a sua moral, mas não os matava. O que ele fazia? Cortava os polegares das mãos e dos pés. Você já parou para pensar nesse texto? Você já parou para pensar na importância que há nos teus polegares, tanto das mãos quanto dos pés? Os polegares das mãos, amados, têm uma importância tremenda, porque as mãos são usadas para realizar o trabalho. É com a mão que eu vou pegar a Bíblia para ler. É com a mão que eu vou colocar a mão no bolso para ofertar e para dizimar. É com a mão que eu vou estender na vida do meu irmão para cumprimentar ele. É com a mão que eu vou abraçá-lo. É com a mão que eu vou servir. E diz a palavra do Senhor que Adoni-Bezeque vinha e cortava os polegares das mãos. Porque uma pessoa sem os polegares das mãos fica impossibilitada de apanhar um objeto. Um rei sem um polegar das mãos, ele ficava impossibilitado de pegar a espada na mão para ter habilidade para lutar. Sem o polegar da mão você perde a firmeza.
Você perde a habilidade para manusear as coisas. Nós temos a esposa de um obreiro, a irmã Leia, lá do setor 5. Pensa numa mulher batalhadora, querida, parceira da minha esposa. A Leia trabalhava na sala de tecelagem. E quando ela estava trabalhando, veio a máquina e estourou os 4 dedos dela. E ficou só o polegar. E a Leia dá um show em muitas mulheres aí. Você precisa ver a habilidade dessa mulher para pegar as coisas, para fazer, para trabalhar. Porque ela pode não ter os dedos, mas ela firma com um polegarzinho aqui, assim, com o cotoco da mão, e faz, e pega, e mexe. Por mais que muitos se assustam, que na hora que ela vai cumprimentar, que a pessoa vê a mão dela com os dedos cortados, tem alguns que... Mas ela não perdeu a habilidade, porque ela não perdeu o polegar. Satanás quer paralisar nossas ações, a começar pela falta de habilidade. Tem muita gente hoje na igreja, pastor Nirto, que não faz mais o que fazia. Tem muita gente hoje na igreja que não contribui mais como contribuía. Tem muita gente hoje na igreja que perdeu a habilidade de abençoar a vida do irmão, até mesmo com um cumprimento. Tem muita gente hoje na igreja que perdeu a habilidade de pegar a espada, que é a palavra de Deus, e manuseá-la para vencer o inimigo. Porque foi amputado o seu polegar da mão. Quando Satanás consegue tirar o nosso polegar da mão, ele tira uma outra coisa que é fundamental na vida daquele que serve a Deus. Ele tira a identidade. A pessoa pode não ter estudo, pode não saber nem mesmo assinar o livro, mas se ela tiver o polegar, ela vai lá e ela se identifica: eu sou um cidadão. E tem muita gente hoje que está perdendo a identidade de cristão. E os seus polegares estão sendo amputados. Perda da identidade. Povo de Deus no Egito ficou lá 40 anos de escravidão. E a escravidão fez eles perderem a identidade. Deixaram de acreditar e crer naquele Deus. Eu tenho orado. Todos nós passamos por tantos problemas, por tantas dificuldades. E eu tenho falado ao Senhor: eu sou falho, eu sou pecador, mas não deixa eu perder a identidade de servo de Deus. Quando a dona Bezeque diz que cortava também os polegares dos pés, além de tirar a habilidade daqueles reis de lutarem contra ele, a dona Bezeque tirava a habilidade ou a firmeza, o equilíbrio para eles fugirem. Já parou para pensar, amados, que você fica equilibrado aqui, ó, nas pontas dos pés, porque o polegar te dá o equilíbrio do teu corpo, o polegar do teu pé? É com ela que você foge, é com ela que você corre, é com ele, aliás, com o polegar dele que você cria ou fica na posição para atacar, para se defender, para fugir. E a dona Bezeque amputou os polegares dos pés daqueles reis, para eles perderem o equilíbrio de fugir.
Satanás quer tirar o nosso equilíbrio na caminhada com Cristo. Quer nos escravizar. E às vezes estamos aí. Não fugimos, porque já não temos mais firmeza para fugir. Não temos mais equilíbrio. Dentro da igreja, mas desequilibrados. Dentro da igreja, mas aprisionados. E quando você não tem habilidade para lutar, quando você não tem firmeza ou equilíbrio para fugir, você é humilhado. E Adoni Bezek faz a questão de dizer que eles apanhavam migalhas debaixo da sua mesa. É uma condição de humilhação, de dependência. Satanás usa as brechas para nos dominar e nos oprimir. E isso é muito sério, amados, porque Deus está falando para mim, e eu sei que Deus está falando para muita gente aqui nessa noite. Se não estamos nessa situação, precisamos cuidar, porque o diabo quer nos levar a essa condição. Os tempos antigos, pastor Nirton, o diabo fazia de tudo, sabe para quê? Para matar os cristãos, não era assim? Jogava nas arenas. Já no século passado, aquele holocausto. Mas hoje é diferente. Satanás não quer te matar. Satanás não quer me matar. Satanás quer me humilhar. Quer te humilhar. Quer nos fazer comer migalhas debaixo da sua mesa, estando dentro da casa de Deus. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Porque há pessoas com seus polegares amputados dentro da igreja, sem firmeza, sem equilíbrio, e dentro da igreja. A Bíblia diz que o diabo é o nosso acusador. Ele está o tempo todo nos acusando. Por que a gente tem que fechar as brechas, amados? Porque quando a gente fecha, o diabo não tem do que nos acusar. Nós pecamos. Eu peco, você peca, nós erramos. Mas a Bíblia diz que aquele que confessa, se arrepende, deixa, alcança a misericórdia. E a palavra do Senhor diz que a misericórdia é a causa de nós não sermos consumidos. Talvez você está falando, pastor, eu estou nessa situação. Quantas vezes já me senti assim também? Eu estou nessa situação. Mas a graça do Senhor nos alcançou. Se eu ainda estou aqui, se você ainda está aqui, é porque a graça nos alcançou. Porque a misericórdia do Senhor nos alcançou. A misericórdia do Senhor nos alcançou, meu irmão. Sabe por que nós estamos chegando aqui hoje para tomar ceia de novo? Não é porque somos bonzinhos, não. É porque a graça do Senhor nos alcançou. Porque a palavra do Senhor diz que nós devemos examinar nós mesmos, pedir perdão. É claro que tem as consequências, tem. Mas quando pedimos perdão, quando confessamos, quando deixamos, Deus nos alcança a misericórdia sobre a nossa vida. E Deus nos trouxe essa noite aqui para um concerto. Meu Deus, a hora foi. Como fechar as brechas? Faça o exame de si mesmo, para identificar quais as brechas, quais são os pontos fracos. Mesmo que você precisa ouvir alguém um dia falar assim: olha, refaça isso, refaça, está errado. Isso aí é pequeno, mas pode afetar você lá na frente.
É hora de desfazer, vamos refazer de novo. Cristo diz que nele nós somos uma nova criatura, Ele está pronto para nos renovar. Nós cantamos aqui, às vezes, faz um vaso novo, queridos. O vaso, ele precisa ser quebrado nas mãos do olheiro, para quê? Para Deus refazer. Quando Deus pega um vaso que Ele quebra, não é para humilhar, não é para destruir, mas é para refazer um vaso novo, sem brecha, sem falha. Às vezes não conseguimos enxergar tais brechas. Precisamos de humildade para reconhecer os nossos erros, pecados e buscarmos uma mudança de comportamento. João 16:8 diz: quando Ele, o Espírito Santo, vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo está aqui para nos convencer que há uma nova vida, que há um novo jeito de viver, que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. O grande problema é que Deus perdoa, mas o homem não perdoa. O grande problema, amados, é que Deus esquece, mas o homem não esquece. Mas o Espírito Santo está aqui para nos convencer. Outra coisa, é fechar as brechas. Busque a ajuda dos seus irmãos em Cristo. Somos uma família. O texto que eu li diz assim, lá no versículo 3: sobe comigo a sorte que me coube, e pelejemos contra os cananeus, e eu também subirei contigo quando a tua sorte chegar. E Simeão foi com ele. Estamos dentro da igreja, estamos isolados. Estamos dentro da igreja e não vivemos a irmandade. Outra coisa, confesse o pecado. 1 João capítulo 1, versículo 9 diz: mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é certo. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Ele pode nos limpar. Ele pode nos limpar. Ele pode te limpar. Ele pode me limpar. A palavra de Deus é bem clara. Aí Romanos 8, 1, que diz que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Significa que se confessarmos nossos erros e pecados, imediatamente Ele nos coloca fora do raio de ação do inimigo. Pecado confessado é pecado perdoado. Pecado confessado é pecado perdoado. O problema é que a gente sai carregando isso. Ei, o Senhor está aqui para perdoar os nossos pecados. Cada vez que erramos ou pecamos, abrimos espaço no mundo espiritual. Espaços que, se não forem fechados, serão usados pelo inimigo para minar nossa vida. Ei, meu irmão, mas o Senhor está aqui para nos ajudar a fechar esses espaços, essas brechas que foram abertas. O salário do pecado é a morte. É a morte. Não há nada que compense o pecado praticado, a não ser o arrependimento e a confissão. Para encerrar, fique de pé em nome de Jesus. Para fechar as brechas, é preciso ter a vitória sobre o inimigo. A Bíblia diz que o Senhor entregou o inimigo nas mãos de Judá. O que eu acho lindo desse texto, amados, é que depois de matar todo aquele povo, Adoni-Bezeque foge e Judá vai atrás. E Deus entrega também
o rei daquela cidade nas mãos do seu povo. E o Senhor faz o inimigo cair na sua própria armadilha. Versículo 7, a parte B, diz assim: assim Deus me pagou. E o trouxeram a Jerusalém, e ali o mataram. Jerusalém é o lugar onde temos autoridade de Deus para desfazer as ações do inimigo. E Deus te trouxe aqui nessa noite. E em nome de Jesus, o inimigo pode até achar que te humilhou ou está te humilhando, mas Deus te trouxe aqui nessa noite para desfazer todas as obras do inimigo. O inimigo vai cair por terra. Hoje você vai colocar a mão no pão e no cálice e vai sim participar da santa ceia do Senhor dignamente, porque o Senhor está aqui para perdoar os pecados. Existe área de nossas vidas onde não experimentamos a vitória completa, porque brechas precisam ser fechadas. E Satanás tem se assenhorado, ou tem se tornado o senhor das brechas para nos levar a perder o que Deus tem para nós. Mas nessa noite, em nome de Jesus, meu amado, nós vamos quebrar em nome de Jesus toda a ação do inimigo. O Senhor quer nos ajudar a fechar as brechas e abrir as portas do livramento através do perdão para a nossa vida. Sabe o que o Senhor estava me falando nessa tarde? Mediante a um problema que eu estou enfrentando. É que Deus quer que nós paremos de estar vivendo dentro da igreja como aqueles reis estavam vivendo debaixo da mesa de Adoni Bezek. É hora de parar de brincar de ser crente. Hoje a coisa está muito fácil. Hoje se dizer que é evangélico é muito bom, é na moda. Mas viver uma vida pagando preço não é fácil. E o grande problema, meu amado, eu falo muito isso, o grande problema, sabe por quê? É um grande problema mesmo. É que a gente acha que nunca chegará o problema na nossa casa, nunca chegará o problema na nossa vida. A gente está acostumado a aconselhar os outros, a ajudar os outros, e às vezes achamos que somos inatingíveis. E Deus fala para mim nessa noite que eu sou um ser humano, que eu sou homem falho, que você é um homem e uma mulher falha, sim, que precisamos estar vigilantes, orando. O problema é que até a Bíblia a gente está interpretando errado. A Bíblia diz assim, alguns falam assim, não pastor, a Bíblia manda a gente orar e vigiar. Só na sua Bíblia, na minha não. A minha manda eu vigiar e orar. Que eu posso passar o dia todo aqui em oração. Se eu descer essas escadas ali fora e olhar para uma mulher, desejar ela, não adiantou de nada a oração aqui, porque eu não vigiei. Agora, quando eu ando numa vida de vigilância, eu vou vendo onde as brechas estão abertas, ou aonde o diabo está querendo abri-las para que possa me destruir. Mas em nome de Jesus, Deus vai me dando força, Deus vai me dando coragem, Deus vai me manifestando a misericórdia dele sobre a minha vida, Deus vai trazendo a graça dele sobre a minha vida, e de vitória em vitória eu vou caminhando para o céu. Ei, meu irmão, em nome de Jesus, é hora de se humilhar, não para o diabo, mas se humilhar para Deus. E reconhecer que precisamos da ajuda dEle. Eu queria fazer uma oração por nós nessa noite. Você que está aqui e dizendo assim, Senhor, eu preciso da Tua misericórdia.
Quem sabe algumas coisas para mim parece que não tem nada a ver, está tão comum, já me acostumei com isso, mas que tem desagradado tremendamente os olhos do Senhor. É noite de Santa Ceia, e eu quero te chamar para vir aqui na frente, porque a palavra do Senhor diz: examine esse homem a si mesmo, e aí coma do pão e beba do cálice. O que precisa ser consertado? Qual é a brecha que precisa ser fechada? Mas é tão pequenininho, pastor, pastor, mas eu sou, desde criança eu sou assim. Mas se isso tem desagradado a Deus, é hora de chegar: Deus, me ajuda. Se é preciso fazer como foi feito aquela ponte lá, ser destruída para fazer uma nova, Senhor, quebra o vaso e faça um vaso novo. Eu sou o primeiro a estar aqui na frente, porque eu preciso. É noite de conserto. É noite de conserto. É noite da gente pegar o nosso casamento e colocar diante de Deus. É noite da gente pegar o nosso ministério e colocar diante de Deus. É noite da gente pegar a nossa vida e colocar diante de Deus e falar: Senhor, eu quero ser um crente, ou eu quero ser um servo conforme a tua vontade, o teu querer. Eu não quero, Senhor, estar dentro da tua casa e sendo humilhado por Satanás. Eu não quero estar dentro da tua casa e estar com os meus polegares das mãos e dos pés cortados, amputados. Não, Senhor. Tu és aquele que restaura, Tu és aquele, Senhor, que dá uma mão nova, Tu és aquele que dá um pé novo, Tu és aquele, Senhor, que renova a habilidade, Tu és aquele, Senhor, que renova o equilíbrio. Feche teus olhos. Quero que o pastor Nirto, nosso presidente, ore, porque eu também preciso dessa oração. Não adianta me esconder atrás desse terno aqui, amado, achando que não. Eu sou frágil. O inimigo quer arrebentar com a minha vida, o inimigo quer arrebentar com a tua vida. Mas os humilhados serão exaltados. O que confessa e deixa e se arrepende alcança a misericórdia. E a misericórdia do Senhor está aqui nessa noite para nos alcançar. Pastor Nirto. Nosso Deus e nosso Pai querido, após ouvirmos a Tua palavra, Senhor, entendemos que Tu tens falado com o Teu povo. E aqui estão à frente, Senhor, Teus filhos, Tuas filhas, que humildemente, Senhor, chegam à Tua presença para alcançar misericórdia. E creio, Senhor, que nesse momento as Tuas misericórdias lhes são alcançadas, e que eles alcançam também a misericórdia pela maneira, Senhor, humilde que se chegam diante de Ti. Restaura, Senhor, restaura a cada um daqueles que, sentindo, Senhor, as suas fraquezas, vem à frente confessando humildemente as suas falhas, seus pecados. Tu conheces. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço, olha, Senhor, para cada um de nós e dá-nos, Senhor, a graça para vivermos em santidade na Tua presença. Aleluia! Não permitas que o inimigo, Senhor, alcance êxito, Senhor, e vitória sobre as nossas vidas, mas que nós o vençamos pela fé no Teu nome, resistindo às tentações e assim Te servindo em santidade e pureza. Pai, olha para todos que aqui estão. Somos humanos, somos pessoas, Senhor, sujeitas a fraquezas,
mas Tu és aquele que nos fortalece, e por Ti, em Teu nome, seremos mais que vencedores, meu amado e divino Jesus. Olha, Senhor dos céus, e abençoa, atende, Senhor, o clamor desses corações contritos, porque é isto que Te agrada, Senhor. Tu habitas com aqueles que têm um coração contrito e humilhado aos Teus pés. Pai de amor, abençoa todos, em nome de Jesus. Aleluia, que possa sair daqui, Senhor, da frente do Teu altar, com a vitória, como vencedores, em nome de Jesus, lavado e purificado no Teu sangue. Aleluia, para a Tua glória e para a alegria do Teu povo. Nós oramos e os abençoamos na certeza que eles alcançaram a Tua bênção, a graça e a força para vencerem pela fé, no nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Nós oramos e assim Te damos graças, Pai de amor, pela bênção e pela vitória alcançada, em nome de Jesus. Amém e amém.